Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite de quarta-feira. Hoje eu estou muito feliz. Estou com duas mulheres que eu tenho orgulho de dividir a profissão de policial. Duas mulheres que eu admiro e quem eu gosto de estar ao meu lado. São mulheres que encantam, são mulheres que amam, são mulheres que estão armadas e defendem a sociedade. É muito orgulho neste coração. Então, agradeço a todos que estão aqui conosco hoje. Vai ser um papo de policial para a sociedade. Estamos juntos. E, pessoal, vamos começar, então, falando boa noite para as gurias. Boa noite, comandante Nádia. Boa noite, Mari. É um prazer estar aqui contigo novamente, conversando sobre o que mais nós gostamos, né? Que é a segurança da comunidade. Um prazer estar com a Flavinha também, a nossa sargento Flávia aí, uma querida de anos aí que nós nos conhecemos. E falando aí com o público que está nos assistindo nessa quarta-feira fria lá fora, mas aqui dentro cheia de emoção e com muito calor humano. Coisa boa. Obrigada pelo convite. Boa noite, sargento Flávia, querida. Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, minha comandante, Nádia. É pouco tempo que a gente se conhece, são só 30 anos. Meu Deus, não vamos falar da nossa idade aqui. Não, por favor. É um orgulho realmente estar aqui, principalmente com a comandante Nádia, que foi quem me formou quando era aspirante e depois tenente, né? No tempo da SPEX, temos muitas histórias de sofrimento, né? Naqueles 8 meses, ela tirou o nosso couro, pode ter certeza, mas ela formou policial de verdade. Ela não formou gente fraca, não. E Mariana, que é uma grata surpresa, que eu conheci há, acho que menos de um mês, mas que se tornou aqui, ó, parte do meu coração, e eu quero estar sempre junto, sempre perto e sempre lutando. É verdade. Flavinha, não formei policial Nutella, não tinha. Não mesmo. Formou policial raiz, ó, de fé. Não foram essas fracas, não. É verdade, isso a gente até vai falar sobre isso depois, sobre a diferença, né, sobre a experiência, sobre o que a gente precisa, a juventude precisa, né, permanecer com algumas coisas que a experiência nos traz. Mas eu quero começar lendo o trecho de uma música que foi feita em homenagem a Cabo Toco, que foi a primeira mulher PM, né, a estar dentro das fileiras da Brigada Militar. Então, foi no lombo de um cavalo que descobri horizontes. Em vez de vestir bonecas, andei gritando repontes. Entrei de frente na história e acredite quem quiser. Dia 23 fui soldado sem deixar de ser mulher. Então, é isso que a gente faz. Nós somos policiais, nós protegemos a sociedade, mas nós não deixamos de ser mulher. Então, eu vou pedir para a comandante Nádia iniciar contando rapidamente a sua história, entrada na Brigada Militar, a Patrulha Maria da Penha. Ela foi a primeira comandante de batalhão mulher. A sargento Flávia foi a primeira mulher a estar em Viamão, depois em Torres. Então, após a Cabo Toco, nós tivemos inúmeras mulheres, como a sargento Flávia e a comandante, que fizeram história e que hoje me oportunizam de ser policial, de fazer o que eu amo e de proteger a sociedade. Coisa boa. É uma caminhada, né, Mari? Eu ingressei na Brigada Militar em 1989, lá no dia 13 de fevereiro de 89, e era uma sexta-feira e deu certo, viu? Tirando o 13, que não é muito bom, mas enfim, foi muito boa a entrada na Brigada. Eu sou filha de uma professora do Estado e de um sargento da Brigada Militar já falecido. E sou filha única, toda a minha vida estive dentro de quartéis, né? Meu pai era sargento, então, e eu convivia muito com os filhos dos sargentos, dos soldados, dos tenentes, dos subtenentes, enfim. E comecei ali a aprender e a amar a Brigada Militar
pelo serviço que ela presta à comunidade, que é realmente tu dedicar a tua vida em prol de outro. E na grande maioria das vezes, né, 99,999, tu não conhece a outra pessoa e tu coloca a tua vida em risco. E eu achei uma profissão, né, convivendo com aquilo, eu sempre brinco, né, eu comia do rancho do quartel, eu brincava dentro do rancho, eu chamava o sargento, o tenente de tio, né, porque era aquela coisa da gurizada ali correndo, andei a cavalo da brigada, entrava em viatura, né, quando no final de semana o pai estava de serviço, ia lá visitar, enfim, fiz tudo que uma criança gosta de fazer, e mais ainda dentro da polícia militar, né, então tu imagina, eu era muito feliz com aquilo. E comecei a conhecer um pouco mais. Me formei primeiro, eu fiz magistério, então, eu digo, né, agradei os dois ali, né, sendo filha única, fui professora, me formei em letras, em psicologia escolar, fiz gestão pública também, mas depois a tendência, o coração pulou mais forte e acabei entrando na Brigada Militar, fiz concurso público, enfim, e em 89, então, ingressava ali pelo portão das armas ali para ser policial militar. E eu acho assim que as mulheres que estão nos ouvindo é uma profissão muito boa. É muito boa porque ela dá a possibilidade de tu ascender, né, dá a possibilidade de tu crescer enquanto pessoa, e para aquelas pessoas que gostam da doação, né, é um sacerdócio, eu digo. Entrou na Brigada Militar, ou na SUSEP, ou na Polícia Civil, não é para enricar, não vai ficar rico, esquece. Quem quer ficar rico não vai para esse lugar. Mas é algo assim, uma satisfação pessoal de poder, no teu dia de trabalho, fazer tantas coisas legais, né? Eu digo, a Polícia Militar, nossos brigadianos aqui, fazem do parto, que é uma coisa belíssima, a prisão de um criminoso que estuprou uma criança. Fazem de tudo um pouco, né? Quando todos os outros serviços se fecham às 18 horas, a Brigada Militar ainda continua nos finais de semana, na meia-noite, nos feriados, no Natal, no primeiro do ano, e realmente é uma profissão que te engaja muito, né? E fora, né, eu tive, como a Flavinha falou, querida, chamo de Flavinha, nossa sargento Flávia, poderosa, eu tive a oportunidade de encontrar meninas, né? A Flávia lá, com seus, quanto tinha, Flávia? 18, 19? 18 para 19. Olha só, uma menina, né? Uma menina, e recebeu um pelotão inteiro. Acho que vocês eram 30 e poucas, 40? Não me lembro. 50 meninas. Imagina, Mari, 50 meninas entre 18 e 19 anos que poderiam estar loqueando aí pela rua. Que a gente vê hoje tanta juventude que depois a gente vai falar. Pegar 50 meninas que vêm do meio civil e transformar aquelas meninas em mulheres, né? E elas sabem que até hoje eu digo, elas são um orgulho para mim. Realmente, o momento da escola é de ralação. Na época lá ficavam bravas comigo, mas hoje eu tenho certeza que elas dizem, que tempo, que saudade daquele tempo, da formação boa mesmo, porque eu não mandava fazer, eu fazia junto, eu loqueava junto com elas, entendeu? Ia, subia, fazia, acontecia, um tempo bom, assim, de formação que deixa saudade. E mais ainda, né, tendo a possibilidade de ter sido a primeira mulher a comandar o batalhão de polícia militar, talvez quem nos escute não tenha a compreensão do que é um batalhão, né, tu poder comandar homens e mulheres, determinar onde que seriam os postos importantes, fazer administração, o operacional para uma sociedade que necessita tanto, uma comunidade local, realmente foi um prazer enorme, sabia das responsabilidades de ser, não ter nada de problema para que outras pudessem vir, né, e fazer também o serviço, mostrando que sim, que nós mulheres podemos, não por sermos mulheres, mas por termos capacitação, qualificação. Nós não queremos estar à frente dos homens nem atrás, nós queremos competir da mesma forma, né? Isso é muito importante. E obrigado pela oportunidade de relembrar aí tanta coisa legal aí que passou, e principalmente aí com a Sargento Flávia, que é uma mimosa aí, que é do primeiro pelotão lá, do quinto pelotão, era o quinto pelotão. Sargento, a senhora disse que me conheceu há mais ou menos um mês, e é verdade, há mais ou menos um mês a gente estreitou os laços, mas eu lhe conheço há mais ou menos, para mais de 2 anos, quando começamos as peregrinações, né,
do governo federal, eu e a senhora sempre muito ativa, tomando a frente no ativismo político, e eu já conhecia a sua história como policial militar e tinha muito orgulho, e fui indo até a senhora, estou aqui, me enxergar. Então, quero dizer que eu lhe conheço há uns 2 anos, no mínimo, e quero agradecer sempre ao trabalho maravilhoso que fizeste como policial penal e que faz hoje como ativista político. Então, conta para nós, sargento, um pouquinho da sua história, como é que entrou, a senhora foi a primeiro sargento, não, desculpa, esteve em Viamão, foi a primeira mulher a estar naquele batalhão. Nos conta como é que foram essa trajetória. Deixa eu contar primeiro a história dessa caneca. Essa caneca veio dos Estados Unidos, minha filha foi para lá em dezembro, e ela me perguntou, a Pamela, lembra, né, comandante? Que a senhora conheceu o Pirralhinha, tinha 4 anos, agora está com 34. Mas ainda Flávia, não sou. Flávia, para de falar a idade que nós estamos nos entregando. Não, essa caneca, minha filha, ela me perguntou, mãe, o que tu quer que eu traga dos Estados Unidos para ti? Eu disse, aquilo que tu achar que é a minha cara. E ela trouxe o quê? Departamento de Polícia de Nova York. É verdade. Só podia, né? Filha de policial vai trazer o quê? Então, eu estou aqui tomando um chazinho de gengibre com lima, com mel. Bom, a minha história é a seguinte, eu também sou filha única, de mãe solteira, porque o meu pai era policial militar, era brigadiano, mas ele morreu quando ela estava grávida de 5 meses de mim, então não houve a possibilidade deles ficarem juntos, né? Eu fui mãe com 15 anos, e quando eu entrei para a Brigada Militar, eu escondi esse fato, e alguns meses depois eu contei para a comandante, né? Porque naquela época a gente tinha que meio que esconder que tinha filhos, né? Mas depois eu levei a Pamela para o quartel, e todo mundo conheceu, todo mundo se apaixonou. Uma das minhas pautas contra o aborto é essa, porque se eu fui mãe com 15 anos e consegui lutar, entrar para a Brigada Militar, hoje a minha filha é formada em administração e psicologia, uma criatura que saiu lá de Torres, porque a gente é de Torres, né, de um ambiente muito, muito pobre mesmo, mas a gente lutou. Eu entrei para a Brigada Militar, fomos para a SFEX, que agora é o BOI, né? Antes era a escola SFEX. Tínhamos lá a nossa comandante Nádia, que foi o primeiro pelotão que ela formou, que foi o 5º pelotão, que todo mundo dizia que era o espelho da brigada, porque eram as mais bonitas. Eu também acho. Mas assim, saímos de lá guerreiras, formadas, sofremos um bocado. Olha, eu tenho 1,70 m, eu saí de lá com 47 quilos. Então, a gente sofreu, mas assim, sofreu por quê? Porque o que a comandante dizia para nós? Na rua, vocês não vão encontrar, vocês não vão se deparar com aquilo que o papai e a mamãe, da forma que vocês são tratados em casa. Na rua, vocês vão se deparar com coisas horríveis. Então, vocês têm que estar preparados para isso, né? Então, saímos de lá, fomos para a Companhia Feminina, que na época existia a primeira e a segunda Companhia Feminina, uma na Parício e outra, eu acho que na Fernando Machado. E a gente, por muito tempo, eu e a comandante Nádia, a gente ficou longe, porque ela andou por tudo que é batalhão, eu andei por tudo que é batalhão, né? E agora, na política, a gente se encontrou na reserva, e para mim é realmente uma gratidão por tudo que ela me ensinou, não só a mim, mas as outras, mas eu falo por mim. E daí, a partir daí, eu fui trabalhar na rua, né? Na época, a gente trabalhava em escolas, não é? Lembra que as policiais femininas só trabalhavam em escolas, mal deixavam a gente falar com o pessoal masculino, né? Porque lembra que a gente não podia ficar de dupla. Mas tudo que eu aprendi trabalhando
na prática, na rua, né? Porque na teoria é uma coisa, na rua é outra. Concordo. E depois que eu saí de lá, eu trabalhei 1 ano no Copom, que era o 190, que ficava no QG da Brigada, porque eu precisava viajar para Torres ver a minha filha, e a escala lá era melhor. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando no 190, mas não me adaptei, e voltei para a rua. Aí fui servir em Torres. Quando eu cheguei lá, eu era a primeira mulher e única. Então, eu fiquei 1 ano lá sendo a primeira mulher e única. E daí eu já estava grávida do meu filho, chamado Matheus, que é o mesmo nome do filho da comandante Nádia, né? Daí eu tenho a Pamela e o Matheus, que tem 23 anos. Daí, depois de lá, eu voltei para Porto Alegre e fui servir em Viamão. Viamão, pessoal, são 250 vilas. A extensão territorial de Viamão é 2 vezes maior do que Porto Alegre. E quando eu cheguei em Viamão, tinha um homem que, para mim, é assim um exemplo de vida, que se chama Coronel Sead. Na época, ele era major. Ele era o subcomandante do batalhão. E daí ele disse assim, vamos botar a Flávia no POI, porque lá só tinha homens, né? Eu era a única mulher. Daí todo mundo, mas como que nós vamos colocar ela no POI se ela não conhece a área, não conhece nada? Não, nós vamos colocar ela no POI porque eu a conheço. Aí vocês imaginem, eu mais 10 homens trabalhando, né, numa cidade com era um índice de criminalidade assim, ó, terrível. Só que, com a diferença de que quando uma viatura passava, principalmente as dos boinas pretas, os vagabundos baixavam a cabeça. Os vagabundos tinham respeito. Eles tinham medo. A diferença de hoje, né? Então, hoje não. Em 2003, eu fui para o curso de operações especiais com o coronel Heitor, infelizmente já falecido. Eu era a única mulher no curso, e junto com 15 homens, perdi 8 quilos em 15 dias, rasparam até meu cabelinho. Mas fiz o curso, fui até o final, era a única mulher, terminei o curso e continuei trabalhando sempre na rua. E nunca, eu vou dizer para vocês, nunca eu sofri machismo dentro da Brigada Militar. Sabem por quê? Porque o machismo começa quando tu começa de mimimi e se sentir diferente. E eu sempre me impus como policial militar. Não interessa o meu sexo. Se eu sou mulher, eu sou homem, eu vou me impor como policial militar. E servi 17 anos em Viamão, perdi 15 colegas lá, foi bem complicado, foi uma fase muito complicada. Levei tiro, facada, porrada, tudo que vocês podem imaginar. E quando me aposentei, minha mãe olhou para mim e disse assim, meus parabéns. Daí eu disse, tá me dando os parabéns porque eu me aposentei? Daí ela disse, não, porque tu conseguiu sair viva disso. E é verdade. Como filha, você sabe, né? Então, essa é um pouco da minha história. E depois que eu me aposentei, o que eu fiz? Fui procurar a política e procurar alguém que me representasse. E encontrei. Sim, o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Isso mesmo, isso mesmo. E a gente agradece todo o ativismo que tu fazes, né, Sargento? Pela nossa direita, pelo conservadorismo e pelo presidente, porque se hoje estamos vendo novos horizontes, novas possibilidades, começa pelo governo federal e eu espero que se estenda por muito tempo, porque a gente não pode deixar de falar que o momento crítico que nós estamos passando hoje, né, em Porto Alegre, a gente sabe, já falou em várias lives e nem vamos estender o assunto aqui, mas da responsabilização dos governantes em relação a esse
governo estadual e prefeitura, eu me refiro, porque o governo federal está fazendo a sua parte e está fazendo muito bem feita. E se nós estamos passando com uma menor dificuldade, é graças ao governo federal, que está injetando dinheiro tanto no governo estadual, na prefeitura, quanto no auxílio emergencial, entre outros, como a medida provisória, enfim, são inúmeras atitudes positivas que se nós ficarmos falando, a gente vai desvirtuar o assunto. Eu só quero dar uma boa noite para a Helenara, que está sempre aqui conosco, com o Marcos Rieck, que está aqui conosco, que está apoiando o Porto Alegre Sem Medo, para o meu tio Rafael, para a Salete, para a Claudinha, para a Karine, que estão conosco, para a Daniela, para a Daniele, para a Dani Schultz, que também está aqui conosco, para o Jorge Newton, para o Newton, que falou, o Zé Newton, ele disse que o Cabo Toco, que é o piquete dele aqui, é em homenagem a Cabo Toco, primeira policial militar, para mostrar que nós gaúchas temos muitas coragem, sim. E eu queria conversar com vocês, gurias, o que sempre me perguntam, né? Eu sou policial penal, agente penitenciário, né? Agora a gente teve o reconhecimento constitucional com a 144, que foi um reconhecimento justo pela atividade que nós já exercíamos. Entrei faz 6 anos na segurança pública, sou muito feliz protegendo a sociedade dentro das atribuições da Polícia Penal, me realizei e advoguei 3 anos antes, né, de ingressar para a Polícia Penal. E muitas pessoas me perguntam, Mari, e qual é a maior dificuldade em ser mulher da segurança pública? Eu normalmente respondo, olha, a minha dificuldade é ser policial, é estar na segurança pública. Mulher é somente o sexo que eu tenho, sou feminina. Mas a minha dificuldade é a mesma do meu colega, nós temos as mesmas dificuldades que hoje, praticamente, é a dificuldade que nós temos de armamento, a falta de retaguarda jurídica, a inversão de valor, né, que assola o nosso sistema de segurança pública, instituições, a sociedade que foi tirada de perto do policial em razão de ideologias marxistas, ideologias de cores que nós sabemos que foram colocadas em instituições públicas, nos colégios, nas faculdades. Para mim, são essas dificuldades. Eu, ser mulher, eu posso ter algumas limitações, algumas adversidades, são obstáculos que eu vou vencendo com a minha competência, com o meu esforço. E lembrando, eu tenho 1,55 de altura também. Evidente que eu vou ter algumas dificuldades a mais que a própria Sargento Flávia, que acabou de falar que tem 1,60 m, 1,70 m, enfim, as pessoas não são iguais. E esse mimimi que fazem em relação à mulher, ao feminismo, que seria o movimento de libertação, que a gente já conversou algumas vezes, como que vocês encaram isso, gurias? O que a gente pode falar para o pessoal? Vamos começar com a comandante Nádia. Na verdade, é o que tu falasse, né? Sem dúvida nenhuma, Mari. A maior dificuldade está no aparato que o policial militar, policial penal, policial civil tem, enfim. Falando bem da carreira da Brigada Militar, a Flávia matou a charada. Eu jamais tive qualquer questão de assédio, de falta de respeito enquanto comandante, um soldado se insubordinou, ou enfim, não fez o que tinha que fazer, me peitou. Não, nunca tive disso. Por quê? Porque a nossa instituição ela é regida por 2 pilares muito bons, a hierarquia e a disciplina, aonde as pessoas entram e realmente se colocam como mais uma peça no tabuleiro, né? Não é porque é ser comandante que não vai precisar do sargento, do soldado, do tenente, enfim, nós somos uma grande família em que, na hora do pega, não interessa se é mulher, se é homem, se é branco, se é preto, se é oficial, se é praça, não interessa. Na hora do pega, nós somos seres humanos, formados, sim, para defender a sociedade. Mas, com certeza, uma das coisas que é prejudicial à nossa profissão, e aí eu falo enquanto homem ou enquanto mulher, é a questão do prende e solta. Né? Os brigadianos, né, acabam tendo uma sobrecarga, e aqui qualquer um que estiver e seja da brigada vai se reconhecer nisso, de prender a mesma pessoa mais de 2, 3, 4, 5 vezes em uma semana. Por quê? Porque tu prende,
e o sistema de justiça acaba soltando aquele criminoso, né? Agora, com a audiência de custódia, é toda uma questão ainda de incriminar o policial se tu... Escuta, para quem não sabe, a audiência de custódia é o quê? Depois que o policial prende um criminoso que, sei lá, roubou um carro, né? Roubar é com ameaça, ou seja, usou uma arma, usou uma faca e roubou o carro de uma pessoa. E é levado para a área judiciária, é levado para a delegacia para fazer o flagrante, ainda antes dele ser preso, ele passa pela audiência de custódia, e aonde há, né, as pessoas ali, o judiciário ali presente, e pergunta para ele o quê? Você foi torturado? Te bateram? Tu tá tudo bem? E não sei o quê. Enfim, há todo um sistema voltado para a proteção do criminoso, enquanto a vítima é jogada. Enquanto o policial que teve todo um desgaste físico, psicológico, para prender aquele criminoso, todo o trabalho dele é colocado por água abaixo, porque aquele criminoso não vai ficar, dependendo do crime, ele não vai ficar mais do que 1 mês, 2 meses na cadeia, ele vai estar solto. Quando ele fica, pior, quando ele sai antes do policial da delegacia, porque ele sai rindo, e o policial ainda ali fica fazendo toda a documentação. Então, assim, nós estamos numa inversão de valores total no Brasil, e eu faço aqui um pedido à nossa Câmara Federal, ao nosso Senado, de mudar a legislação penal, mudar a nossa LEP, mudar o Código de Processo, o Código Penal, que deve ser apertado mais ainda, o criminoso que for atirar, ou que não quiser se render para o policial e atirar em policial, tem que ter a pena dobrada. É assim nos Estados Unidos. E aqui nós levamos o criminoso para companheiro por conta do quê? Da distorção daquele grupinho de palavras, direitos humanos. Verdade. Direitos humanos para quem é humano, não para um criminoso que tira a vida de um adolescente numa parada de ônibus só porque ele pegou um celular, como diz um ex-presidiário aí, né, que devia estar preso. Então, assim, gente, a dificuldade para as polícias, eu estou falando mais direto aqui na Brigada, mas não é diferente para a Polícia Penal, não é diferente para a Polícia Civil. Nós precisamos, sim, que a lei seja forte, que acabe com esse mimimi de regime aberto, semi-aberto, não tem que ter progressão de regime. Tomou 30 anos de cadeia, vai cumprir os 30 anos, porque ninguém é bobinho aqui. Até criança de 2 anos sabe o que é certo e errado. Errou, vai pagar. Deixar a Flavinha falar um pouco. Antes de eu passar para a Flávia, comandante, só queria destacar que tu falaste sobre uma política, os prende e solta, que muito que o pessoal dos direitos humanos fala, nós temos que desencarcerar, política do desencarceramento, a polícia prende muito. Não. Nós temos, na verdade, uma política de desencarceramento. Sim. Hoje, quando tu vê um crime grave acontecer, exemplo, aquele crime triste que aconteceu na frente da escola Dom Bosco, onde a mãe foi buscar a filha e recebeu um tiro na cabeça e morreu. Quando tu olha a ficha criminal daquela pessoa, daquele cidadão, né, daquele criminoso, na verdade, tu vê que ele passou 25 vezes pelo presídio e que ele estava solto por esse excesso de prazo processual. Então, se ele passou 25 vezes ele desde os 16 anos estava já na caminhada criminosa. E nós tivemos tanto prende e solta, nós não prendemos muito, nós soltamos demais. Também, eu acho que é importante que a gente faça uma ressalva em relação ao fato de que no Brasil hoje, a cada 24 horas, né, a cada amanhecer, um policial morre por ser policial. Não é por outro motivo, pela profissão policial. E aí dizem, mas a polícia mata muito. Não, a polícia morre muito. A polícia mata na medida em que há o confronto. Na verdade, a polícia nem mata. Ela anula aquele risco, que não é um risco só para si, mas para a sociedade. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Hoje eu recebi um projeto de uma coordenadora cientista social, essas que se acham, né? Silvia Ramos. O nome do projeto é Racismo Motor da Violência, aonde ela tem um estudo que tende
Entende, né? Porque não é isso, né? Entender como um preconceito racial, como o preconceito racial se expressa nas ações das forças da segurança pública. Gente, policial não sai a cata de pessoa negra, de pessoa japonesa, de pessoa alta, baixa, não sei o quê. A pessoa comete o crime, vai ser punida, vai ser presa. Então, sim, assim, ó, são essas inversões, uma construção tão louca na cabeça das pessoas. Fruto do quê? 16 anos de um PT no governo federal e aqui no estado, aonde quiseram desconstruir a força das polícias. Deixa eu ficar quieta para a Flavinha falar. Pode falar, Sargento Flávia, querida, que eu já vi que tu fez assim. Não, quando me falam sobre vidas negras importam, ou polícia mata muito negro, gente, primeiro que não existe só policial loiro alto de olho azul. A maioria dos PMs do Brasil, e principalmente do Rio de Janeiro, são pretos, porque raça só existe uma, que é a raça humana. Porque se hoje cair uma bomba atômica no mundo, vai matar quem? A raça humana. Então, para mim, raça é humana. Existe preto, amarelo, vermelho, índio, como eu, tudo bem. Quanto ao prende e solta, gente, que vergonha, né? Eu fico com pena dos nossos policiais, sabe, arriscando tanto as suas vidas. E lembro dos meus filhos, quando eram pequenos. Uma vez eu sofri um acidente com uma viatura e foi muito grave. Eu até contei para a Mariana que eu me machuquei bastante. E antes de eu sair de casa, meu filho tinha 5 anos, ele disse assim, mamãe, hoje tu não vai voltar, né? E quando eu sofri o acidente, passou um filme na minha cabeça com o que ele tinha dito. Mas, graças a Deus, o acidente foi a perna ali que eu machuquei e tal, fiquei em FA, né? Fiquei engessada alguns meses. Mas, assim, ó, se não mudar o Código Penal, se não mudarem as leis e se não tirarmos, em primeiro lugar, nós temos que tirarmos da política estas pessoas, principalmente algumas mulheres que vão para a rua gritar pelo fim da polícia militar, que vão fazer marcha pela maconha, marcha pelas drogas, que apoiam aborto. Hoje eu vi um livro de um desafeto meu que está me processando, um desafeto, eu acho que de muitas pessoas, inclusive ela quer concorrer com a comandante Nádia à Prefeitura de Porto Alegre. Vamos combinar. Te enxerga, né? Bom, hoje eu vi um livro que ela escreveu que é Morte aos Homens ou como é que é? Pelo fim dos homens. É alguma coisa assim. Morte. Ela nasceu do quê? De uma chocadeira? Ela casou com quem? Então, assim, ó, gente, nós precisamos mudar essa visão. Outra, os governadores, os enrustidos, os ditadores que estão saindo dos armários, né, estão botando a população contra a polícia, porque muita gente não entende que quando a polícia vai lá, ela está cumprindo ordens. A gente cumpre ordens de governadores. A gente não sai de casa simplesmente para dizer, eu vou lá prender alguém que está sem máscara, ou que está caminhando na rua, ou que está... Isso aí é coisa de ditador. E eu vou dizer para vocês qual foi... por que eu não vou dizer que eu me apaixonei, porque senão a Michele Bolsonaro vai me mandar um recado bem xarope, né? Eu não me apaixonei por ele, eu passei a admirar aquele homem chamado Jair Bolsonaro, quando ele disse que é só tu não roubar,
tu não matar, tu não estuprar, que tu não vai para a cadeia. E que o lugar mais bonito de Maranhão era o presídio de Pedrinhas. Então, eu tenho uma admiração muito grande por esse homem, sei o quanto ele faz para nos defender, o quanto ele luta por nós, e eu consigo ver aqui no Rio Grande do Sul que tem policial militar e policial civil que defende a esquerda. Gente, isso é falta de memória, sério. É assim, muito estranho, no mínimo. Assim, ó, um policial militar defender a esquerda é esquecer que houve um soldado que foi degolado pelo MST, é esquecer que existe um soldado vegetando chamado Eriston, que hoje... A Karina? Que foi... Hã? Oi? A soldado Karina, que foi morta no ônibus. Foi morta no T1, e tantos outros, gente, pelo amor de Deus. Mas sabe o que é isso, comandante? Eu cheguei à conclusão que os PMs de hoje, eles não conhecem a história da própria instituição. Eles não conhecem. A senhora lembra de nós termos no nosso curso cadeira de direitos humanos? Não tinha. Direitos humanos éramos nós que fazíamos. Não era porque a gente era provalecido, a gente saía matando, a gente saía batendo, mas respeitavam a polícia. Então, assim, ó, ou se muda... Uma das coisas, comandante, que eu acho que, assim, ó, que é um projeto que a gente tem que levar à frente, é mudar a formação dos policiais que estão aí. Eles estão formando policiais para morrer e não para matar. Os policiais têm medo de tudo hoje, medo de se envolver, medo de responder, até porque, não sei se vocês sabem, né? Eu não estou falando para vocês, mas para o povo, quem paga advogado quando a gente é processado somos nós mesmos. É verdade. Não é o Estado que paga para nós. Eu me aposentei um mês depois de estar aposentada, eu estava respondendo, sendo julgada na Justiça Militar. Então, assim, ó, a gente é processado, a gente paga. Então, assim, ó, muita coisa tem que mudar. Sargento, só explica para o pessoal que eles estão perguntando a questão do Cabo Valdeci. Até o Major Gelson está pedindo para a gente explicar um pouquinho melhor, que talvez o pessoal não lembre. É uma história que eu acho que vale a pena a gente destacar para não esquecer. Houve um confronto na Praça da Matriz com o MST e a Brigada Militar, porque o MST sempre foi uma facção criminosa e continua sendo, e agora, graças ao nosso novo presidente, eles estão com a bolinha bem baixa, porque eles estão, acho que estão com um pouquinho de medo, mas eles degolaram a sangue frio um soldado que nem estava na ocorrência. Ele tinha descido do ônibus e estava se dirigindo para o batalhão dele. Ele foi degolado com uma foice, e os prefeitos, tá, Olívio Dutra, prefeito de Porto Alegre, e Tarso Genro, o vice, esconderam os assassinos dentro da prefeitura de Porto Alegre para que a Brigada Militar não os prendesse, né? Então, daquele dia em diante, ia ser meu primeiro voto, porque eu tinha 18 anos, eu nunca votei no PT e eu lutei a minha vida inteira contra. Se o PT tivesse concorrendo com o cachorro, eu votava no cachorro. Então... Eu também. Somos três, então. Graças a Deus, essa culpa eu não carrego. Mas e daí esses dias eu fiz uma live, não sei se alguém acompanhou, que aqui em Canoas, onde eu moro, eles queriam criar uma praça Marielle Franco. Ah, fala sério, gente! Graças a Deus não foi aprovada, porque tem um vereador, o Juarez Roy, que é comissário de polícia, e ele bate muito na esquerda, assim como a nossa vereadora Nádia, né, faz lá na Câmara, e não foi aprovado o projeto. Mas vocês me digam o que esta mulher fez pelo Rio Grande do Sul para ter o nome de uma praça. Nada. Sério, gente, é muita inversão de valores. E assim, ó, eu entrei para a política e não sou candidata a nada, não quero ser, mas assim, ó, um dos projetos
que eu gostaria muito, muito, e até mandei para um amigo meu, que é o Sargento Faur, que é deputado federal, mas eu acho que ele ainda não conseguiu colocar em pauta. Gente, no STF foi criado o crime de homofobia, né? Uhum. Por que não é criado o crime de policiofobia? Por que os policiais morrem? Porque são policiais, não é? Não é um bom projeto? Excelente. É óbvio que a esquerda não vai aprovar, mas todo policial morre por ser policial. Eles dizem que os gays morrem por ser gays e os policiais morrem por ser policiais. A cada 24 horas, um policial no Brasil morre por ser policial, única e exclusivamente por esta razão. Então, toda vez, assim, é só pensar que um policial deixa de voltar para sua família, para o seu amor, para o berço da sua casa, para defender a sociedade, para que tu voltes, para que o teu filho volte, para que a sociedade esteja segura. A cada 24 horas, alguém deixou de voltar. Então, isso que a gente tem que destacar. E até eu queria falar umas mensagens, o pessoal está mandando muita mensagem, principalmente falando, né, agradecendo que a gente está aqui, falando sobre essas questões, falando parabéns, comandante, por nos representar, Sargento Flávia. E, comandante, a gente pode destacar para o pessoal que é importante a escolha, né, de políticos que tenham esse alinhamento de pensamento. Porque não a senhora que está na Câmara dos Vereadores, não adianta depois a gente ficar pensando, mas eu queria tanto que alguém fizesse por mim. Nós precisamos compreender o que está por trás daquelas pessoas que vão nos representar. E uma das coisas que eu adoro que a senhora fala é: mulher empoderada é mulher armada. Eu acho isso sensacional, porque nós temos uma sociedade desarmada, sendo que ela disse não ao desarmamento, né? Mas a esquerda foi lá e fez como quis. E hoje a gente tem, por exemplo, os vigilantes. Os vigilantes, eles trabalham armados, defendem bancos, defendem empresa, expõem as suas vidas, né? Tem mulheres vigilantes que expõem as suas vidas e elas não podem, após o serviço, continuar armadas. E os homens também. Isso em razão de quê? De uma política desarmamentista que hoje estamos na sociedade. E eu acho isso assim eu acho isso um absurdo, né? Porque eles são muitas vezes ameaçados pelos criminosos, têm as suas vidas privadas invadidas pelo crime e não têm a chance de se armar. Sobre a questão do armamento, o que a gente pode falar para o pessoal que a gente pensa, né? Eu já expus a minha opinião, que eu acho que a sociedade tem que andar armada assim. Mulheres, então, nem se fala, porque a gente tem que lembrar que tem uma questão que nos assola muito, desde que a gente se entende por mulher, que é a questão da violência sexual. E nós temos uma inferioridade física, mesmo que a gente treine, que a gente faça técnicas, nós temos uma inferioridade física que a arma nos iguala e faz, sim, às vezes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente conseguir ficar salva. Vou abrir para o comandante. Na verdade, o que desarmamentistas, né? Antes disso, é bom a gente lembrar que a história ela terminou com o PT, né? Mas ela começou com o Fernando Henrique Cardoso. Começou lá né? E é bom as pessoas saberem quem é quem na história. O Fernando Henrique Cardoso é uma esquerda enrustida, mas começou lá a questão do desarmamento e culminou aqui com o PT no governo federal. Desarmamentistas dizem que a arma é um instrumento que mata. E nós temos dito que instrumento que mata não é a arma, é a pessoa. Porque quem quer matar, quem tem o desejo de matar, vai matar com pedra, com chave de fenda, com faca, com as próprias mãos, estrangulamento. Vai matar com as próprias mãos. Então, a intenção de matar está na pessoa. E nós estamos a favor do armamento de pessoas do bem, de pessoas que tenham uma ficha, não tenham ficha corrida, que preencham pré-requisitos. Nós não vamos ficar tirando arma para tudo que é lugar e todo mundo pegar, não é assim. Tem que ter treinamento. Não é uma feira de armas, né? Tem que ter, no mínimo, as condições mínimas para portar arma, ter um controle emocional. Tem gente que não tem, então não vai ter, enfim. E dentro de todos os pré-requisitos
preenchidos, nós queremos o armamento para que ele seja, no mínimo, uma ferramenta de proteção a si, a sua família e também a sua propriedade, porque não pode um criminoso entrar dentro de uma casa e aquelas pessoas estarem ali simplesmente à espera do criminoso, porque eles não têm com que se defender. E por melhor que sejam as polícias, e a gente querer, isso é importante a gente dizer, querer que as pessoas estejam armadas, não tira em nada o dever constitucional da polícia fazer a proteção do ser humano. Quem não quer arma, que não tenha, ponto. Não podemos dizer para todo mundo que não vai ter arma, porque uma meia dúzia não quer. Agora, e outra, falo, né? Numa briga de trânsito, vai um puxar uma arma, vai dar um problema, pode até dar. Vamos lá, pode até dar. Mas essa pessoa que usou erradamente, indiscriminadamente a sua arma, ela vai ser punida por quê? Porque essa arma é registrada, essa pessoa é conhecida, tem um porte, ela tem a permissão e ela vai ser presa, diferentemente do que tem dos bandidos que não tem porte, não tem registro, não tem nada e que é uma dificuldade de se encontrar. Olha, 28 anos, depois eu quero que a Flávia lembre disso, 28 anos de policiamento ostensivo que eu tive. Eu nunca encontrei num local de crime uma arma registrada. E tampouco o criminoso com porte de arma, tá? Nunca encontrei. Nunca encontrei isso. Então, assim, ó, essa questão de que a arma dentro de casa as crianças vão pegar, os estudos falam que piscinas, quem tem piscina em casa, as crianças morrem muito mais afogadas. Ou seja, vamos acabar com as piscinas dentro de casa. Produto químico, Alvex, clorofina, tem muitos casos de crianças que bebem, ingerem e acabam morrendo. Então, assim, quem tem uma arma tem a responsabilidade também de guardar essa arma, se tem criança em casa, tem toda uma responsabilidade de saber quando portar, quando usar, porque a arma, como tu dissesse, iguala os diferentes, iguala uma mulher de 50 quilos e um homem de 80, iguala um jovem criminoso de 20 e uma senhora de 70 anos que teve o caso em Caxias do Sul, que o criminoso entrou dentro do apartamento, só que ele não esperava que aquela senhora tivesse uma arma e ela matou em legítima defesa. Então, nós não queremos que a arma seja motivo de morte, não. Antes, pelo contrário, é motivo de vida. Ela protege e faz com que os outros respeitem. Porque num restaurante em que o criminoso sabe que ninguém tem arma, porque é proibido ter arma, é fácil, né? Chega ali e faz a feira. Comandante, eu acho que é importante que a gente destaque também, tu criaste a Patrulha Maria da Penha, que auxilia muito na questão da violência doméstica, violência contra as mulheres, é um avanço que a gente tem, existe também a medida protetiva, mas às vezes não dá tempo da atuação do Estado para salvar a vida da mulher. Então, a gente ter uma mulher armada, eu acredito que diminuiria, sim, a violência doméstica e o feminicídio e as questões que hoje acontecem com as mulheres. Com certeza, a questão do estupro, né, Mariana? Vamos lá, né? O maior medo das mulheres é estar saindo de uma faculdade à noite, e tivemos vários casos na URGS, ali, quando eu mandava o 19º Batalhão, no campus da agronomia, que é muito deserto, de mulheres sendo estupradas ali dentro. Agora, uma mulher armada, né, é uma mulher empoderada, é uma mulher que sabe se proteger a si e protege os que estão do lado dela. Com certeza, então, essa questão de desarmar as pessoas é um passo para uma ditadura dentro do país. Pode falar, sargento, a sua opinião, que é sempre muito boa. Bom, na hora do estupro, tu puxar um documento e dizer, amigo, tu não pode me estuprar porque existe esta lei aqui, tu dizer isso para o estuprador, ou tu puxar uma arma e derrubar ele, eu acho que é mais fácil, né? Porque se tu puxar a lei do feminicídio, ele vai rir na tua cara, né? É verdade. Então, assim, ó, a minha arma é a extensão do meu braço. Eu, quando saio desarmada, eu me sinto nua, porque eu me sinto fragilizada.
E eu acho que não toda mulher, as que queiram, porque às vezes eu vejo na minha página, ai, mas eu não gosto de arma, ai, mas eu tenho medo. Amigo, ninguém vai ser obrigado a ter arma, vai ter quem quer. Por quê? Por quê? O que acontece hoje? Hoje no Brasil, nós vivemos uma ditadura, e essa ditadura se chama a ditadura do crime, porque só eles têm direito de matar, só eles têm direito de abordar qualquer pessoa. Gente, eu fico doente quando eu vejo uma mãe num carro com uma criança sem insufilme num carro, porque eu já penso que ela vai ser abordada e que ela vai ser morta muitas vezes, ou estuprada, assaltada. O meu carro é tapado de insufilme, né? Não tem jeito. E assim, ó, como a nossa comandante diz, mulher empoderada é mulher armada, e é sim, porque eu já tive vários e vários casos e não precisei nem puxar a minha arma. Só o fato de eu dizer que era policial militar e que estava armada, eu já evitei muitas coisas. E não só para me proteger, para proteger os outros também. É verdade. E o nosso presidente, ele é totalmente a favor de que as pessoas de bem... Ai, quem são as pessoas de bem? As pessoas de bem são aquelas que não cometem crimes, que não têm ficha corrida, que vão passar por um treinamento, que vão passar por psicólogo. Então, ele é totalmente a favor, só que ele luta sozinho. Nós precisamos ser a voz dele, nós precisamos estar nos lugares certos. Por isso que eu digo, eu não sou candidata a nada, mas se Deus quiser e Ele quer, a minha prefeita de Porto Alegre vai ser a comandante Nádia e a minha vereadora vai ser a Mariana Lescano. E eu vou lutar até com o risco da própria vida para que isso aconteça. Sabe por quê? Porque chega da velha política, é verdade. Chega do mimimi, chega das pessoas usarem. Vamos colocar cara nova, gente nova, que pense diferente. Porto Alegre nunca teve uma prefeita, então nós vamos inaugurar isso, se Deus quiser, agora, em 2021, nós vamos estar lá na posse da comandante Nádia. Todo mundo que passa lá naquele meu acampamento Bolsonaro, no Parcão, sargento, mas e agora a gente vota em quem? Comandante Nádia, vereadora Mariana Lescano. Todos os dias, já cheguei a fazer uma colinha. Não estou fazendo campanha antecipada. Quem não pode fazer são elas, mas eu posso. E olha, eu vou dizer para vocês: mudem, coloquem pessoas que pensem como a gente, pessoas de direita. Nós temos que nos alinhar ao nosso presidente para a gente poder mudar as leis, para a gente poder sair da ditadura do crime, dessa sabe assim, ó, esses mimimi de, ai, meu Deus do céu. Olha, tem umas mulheres no Rio Grande do Sul que, sinceramente, eu tenho vergonha de dizer que são políticas. Mas, né, nós vamos desesquerdizar o Rio Grande do Sul. Vamos endireitar. Com certeza. Vamos endireitar. Olha só, eu trouxe uns dados aqui que eu tinha anotado sobre armamento. Olha que interessante, né? Em 1929, a União Soviética estabeleceu o controle de armas. E de 1929 a 53, cerca de 20 milhões de pessoas incapazes de se defender foram presas e exterminadas. Em 1938, a Alemanha também estabeleceu o controle de armas. E de 38 a 45, um total de 13 milhões de judeus e outras pessoas não puderam se defender, foram presas e exterminadas. Exatamente. China controlou as armas em 1935, 60 milhões de pessoas foram
que eram incapazes de se defender foram cercados e exterminados. E assim por diante, a história no mundo nos mostra que não ter arma para pessoas é fato, não tem como se defender. E olha só, outra questão que eu achei interessante, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses decidiram não invadir a América porque sabiam que a maioria dos americanos estava armada. Então, na verdade, a gente tem que cada vez mais pensar que o cidadão com arma na mão, honestos, óbvio, com todos os pré-requisitos, salvam vidas, salvam as suas vidas, salvam as suas propriedades, e o controle de armas afeta apenas os cidadãos hoje que respeitam a lei, porque os criminosos continuam com as suas armas. Eles não têm armas registradas. Durante a ditadura militar no Brasil, que quando começam com esse assunto Sim. de ditadura, já não tem assunto comigo, né? Eu digo, amigo, regime militar. Ditadura é quando um ditador se perpetua no poder. Nós tivemos 5 presidentes durante o regime militar. E durante o regime militar, olha a antiguidade da pessoa, mas isso aí é o que eu ouço, porque eu não comprava arma naquela época. Mas todo mundo me conta que comprava arma na mesbla. Chegava ali, eu sou fulano, apresento a minha identidade, ficha corrida, sei lá como é que era na época, e comprava a sua arma para se defender. Isso durante a ditadura militar. Como foi ruim essa ditadura militar para o Brasil, né, gente? Exatamente, sendo que os verdadeiros regimes ditatoriais, como muito bem falou a comandante Nádia, antes deles acontecerem, o que eles fazem? Desarmam a sociedade, depois eles fazem a censura, né? E a gente tem o PL 2630, que está sendo tentado aí passar para poder fazer com que a sociedade não pense e não se defenda. Esses são os mecanismos, né, para que a gente possa instalar reais ditaduras, né? Quando a gente fala disso, a gente fala em comunismo e socialismo. Então... Não, e uma lei que nem precisaria, né? Passou na calada da noite no Senado, esperamos que não passe na Câmara Federal, a lei das fake news, que inventaram essa questão da fake news para fechar a boca das pessoas, até porque a base do presidente da República hoje são quem? São as pessoas que estão nas redes, estão virtualmente falando. E, infelizmente, passou apertado, esperamos que a Câmara não vote essa lei da mordaça, isso que é real, porque se alguém injuriar, difamar alguma pessoa, isso já está no Código Penal e já tem como ser processado, não precisa uma outra lei, porque fake news é uma coisa que foi inventada pela esquerda para calar as pessoas que estão mostrando realmente como deve ser o Brasil. Então, qualquer lesão, tu pode procurar o judiciário, né? Claro, calúnia, difamação e injúria já existe, já são tipificados no Código Penal, e se alguém se achar vítima de um dos tipos penais, que entre com processo e processe aquela pessoa. Agora, essa lei da mordaça, que é a lei das fake news, realmente é para, mais uma vez, dizer para o povo, se cale, que quem manda aqui somos nós. É verdade, e lembrando que na internet, né, que foi o grande impulsionador da volta da direita, da volta do conservadorismo, né, é por isso que ela agora virou alvo, né, dessa censura, e nós não podemos deixar passar, né, nós como cidadão, como povo, precisamos sim estar atentos às manobras que existem para que o nosso futuro não seja promissor. Eu quero agradecer, gurias, muito que vocês estejam aqui comigo essa noite. Eu quero dizer que a gente está com o tempo esgotado, mas fica o convite para a gente fazer uma segunda live sobre mulheres na segurança. Eu acho que a gente pode falar sobre muitos assuntos, o pessoal gostou muito, são muitas mensagens, eu nem consigo responder todas ou perguntar para vocês tudo que estão perguntando, mas teve a minha Dinda, que mandou 1000 beijos, disse, comandante Nádia, eu te adoro. Teve a Silvia, a Leda, a Cristina, minha tia Ana Lúcia, lá do Rio de Janeiro, também está nos olhando. A Lise, tava a Júlia, a Laura, estavam aqui também na torcida. O Sérgio dos Santos, Júlia Masson, a Lu, querida amiga, Lu Spoleder.
esses homens difíceis. A Luiz Poleder, nossa querida amiga, quero agradecer o pessoal que estava assistindo, dizer que nós vamos fazer uma segunda live, que eu já estou pedindo para as gurias dizerem sim, agradecer a comandante, que é sempre muito legal conversar, é sempre uma honra, comandante, que eu admiro, quem eu me inspiro e que abriu caminhos tão importantes para nós, mulheres e para pessoas da direita na nossa política. Muito obrigada, comandante. Obrigada, Sargento Flávia, por esse ativismo político tão importante que tu fazes para a nossa sociedade, para as pessoas. Muito obrigada mesmo. Vou abrir para a comandante fazer as considerações finais e eu tenho orgulho enorme de dividir essa live com vocês. Querida. Primeiro eu quero te agradecer, Mariana, o carinho de sempre, o teu trabalho junto à SUSEP, aí nós temos as pessoas que são concursadas, já aprovadas, né, e eu vivo dizendo, vamos chamar os concursados aí que estão aprovados, seja na SUSEP, na Brigada Militar, na Polícia Civil, porque o povo gaúcho precisa de segurança pública, e segurança pública é feita com homens e mulheres, e nós precisamos cada vez mais estarmos com as nossas instituições, com pessoas que queiram proteger a sociedade gaúcha. Mostrar para vocês aqui, ó, não sei se aparece, ó, tá aparecendo ali? Dá para ver, Tá, hoje eu almocei com a Coronel Cristine, que é da Brigada Militar, e com a Coronel Adriana, que é do Exército Brasileiro. Esse é o modelo de mulheres que nós queremos, mulheres sem mimimi, mulheres realmente que honram a farda que vestem, que independentemente do lugar aonde estão trabalhando, não estão lá por ser mulher ou por ser homem, mas principalmente pela capacidade intelectual, pela qualificação que tiveram, e essas aí me representam. Obrigada a Sargento Flávia, querida, minha aluna lá com 18 anos, olha, deu bem, viu? Eu treinei bem, tá boa, viu? E um prazer te ver de novo, Flávia, e desejar a quem nos acompanhou aí nessa live, que já fecha mais de 1 hora, muito obrigada, uma boa noite e um resto de semana bem abençoado para todos nós. Bom, chegou na minha hora de me despedir também, né? O tempo passa tão depressa quando a gente está conversando e nem se dá conta. Eu quero agradecer a Mariana sempre. É um presente de Deus, tu e o Moro para mim, tu sabe, né? A comandante Nádia, eu acho que uns 5 anos a gente está naquele parcão, né, comandante, mais ou menos, uns 5 anos, em todas aquelas manifestações a gente está presente. E quero dizer para vocês, pensem bem naquilo que eu falei, vamos mudar a cara de Porto Alegre, vamos ter Porto Alegre sem medo mesmo. E uma frase do nosso presidente, que para mim é um exemplo de vida, porque se eu fosse ele, eu teria desistido no dia da facada, e ele não desistiu, ele continua firme e forte. Eu estive com ele agora em maio no gabinete, ele continua firme, forte, e a mensagem que ele mandou para todos os gaúchos é que confiem no seu presidente. E nós vamos mudar a cara de Porto Alegre, sim, com essas mulheres que estão aí na política, que eu vou fazer campanha 24 horas, faço questão, porque as admiro. Quero agradecer todo mundo que acompanhou a live nessa quarta-feira fria, no Rio Grande do Sul, e dizer que nos visitem no acampamento Bolsonaro, Rio Grande do Sul, que é na rua que a gente luta para defender o nosso governo. Não é só atrás das redes sociais, a gente precisa estar nas ruas. Muito obrigada por tudo e força e honra sempre. Eu que agradeço, gurias, muito. Já vamos ficar combinadas que logo teremos uma segunda parte do Mulheres na Segurança Pública. Mandar um beijo para a Jana, que está aqui também da torcida da comandante, para as gurias, para a Claudinha, para a Karine, para a Laura Masson. Mandar um beijo para o Paulo Pena, que está sempre nos acompanhando, é uma pessoa extremamente ativa nas redes sociais e sempre buscando conhecimento, também junto conosco, fazendo as manifestações necessárias para esse momento tão difícil
e agradecer mais uma vez também a comandante por estar nos representando a vontade do cidadão de bem nesse momento tão difícil, e não é fácil, a gente sabe. Então, boa noite, que a gente tenha força e que a gente lembre que todo amanhecer é uma nova oportunidade e que a gente pode tentar de novo. Um beijão para quem nos acompanhou. Beijo, gurias!